Bom, pessoal, então aqui a gente tem os nossos principais clientes, né? E aqui estão vocês, Unimed Fesp. E aqui um pouquinho do que vocês conseguem fazer dentro do Bus Monitor. Então, a parte de monitoramento, que é monitorar as redes sociais de vocês, né? O que as pessoas estão falando das singulares. O SAC 3.0, que nada mais é do que o atendimento ao cliente. O Social Analytics, que é onde a gente extrai métricas, insights bem bacanas da marca de vocês ou até para um possível concorrente. O agendamento, que é a parte de programar posts. O Trends, que seria uma pesquisa dentro da base do Bus Monitor. A parte de influenciadores. Então, se hoje vocês não trabalham com influenciadores, mas se vocês quiserem trabalhar, vocês conseguem buscar, achar esses influenciadores através do Bus Monitor. A parte de social news, que todos vocês têm hoje, que são páginas de noticiosos no Facebook. Então, por exemplo, entre elas a gente tem o Procon, a Anvisa. Então, se dentro dessas páginas que a gente monitora, alguém citar o nome da singular de vocês, o Bus Monitor vai captar. O Advocacy é uma plataforma focada na comunicação interna. Então, por exemplo, vamos supor que todos vocês singulares publicam a mesma foto no Facebook. Vocês podem utilizar o Advocacy para fazer o download dessa foto. Hoje, por exemplo, a gente tem a Melissa, que conta com mais de 300 franquias espalhadas pelo Brasil, e eles utilizam o Advocacy como um facilitador. A parte de chatbot, que, por exemplo, são aqueles bots, quando a gente chama alguém lá no inbox do Facebook, fica um robozinho conversando com vocês, e integração CRM. Então, se hoje vocês já têm uma plataforma para fazer a parte de atendimento ao cliente, vocês conseguem integrar com o Bus Monitor. Um pouquinho aí das nossas redes sociais, que a gente faz a parte de monitoramento e o atendimento. Então, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, o LinkedIn, o WhatsApp, o Google My Business, que seria o Google Meu Local, o e-mail e o RSS, que são blogs, sites e fóruns. E o Bus Monitor, ele conta com um diferencial que é a parceria que a gente tem com o Instagram, com o Facebook e com o Twitter. Então, tendo essa parceria, a gente consegue manter as redes sociais de vocês em segurança. Bom, falando um pouquinho agora da plataforma, né? A plataforma ela é muito bacana porque a gente consegue extrair dados e métricas bem legais para o dia a dia de vocês. Hoje eu estou utilizando como exemplo a continha da Centro-Oeste Paulista, dessa Unimed, e eu já montei alguns dashboards. O dashboard aí ele vem com o objetivo de substituir o PowerPoint e ele é muito bacana para uma apresentação, igual eu estou fazendo agora com vocês. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei o logo, a cor do fundo vocês conseguem alterar também. E eu já coloquei alguns relatórios de monitoramento, alguns relatórios que vocês podem acompanhar isso diariamente. Então, por exemplo, esse de evolução diária, ele mostra o volume de comentários, de marcações, de menções, de inbox que vocês recebem na página de vocês, evolução por rede social. Então, qual rede social está tendo mais sucesso? Recebe mais engajamento, mais comentário? O evolução por hora. Tainá, eu não sei o melhor horário para eu postar uma foto no meu Instagram ou no meu Facebook. Esse relatório, ele te dá essa informação. Qual dia da semana é mais movimentado? Quais os consumidores que mais interagem com a minha marca, né? Aqueles consumidores que mais chamam vocês. Relação entre temas, ele é muito bacana porque ele vai trazer, por exemplo, qual assunto está interligado com o outro. Então, ele traz essa informação. E esse gráfico que muita gente gosta, que é o sentimento. Então, hoje eu tenho os meus comentários no meu Facebook. Qual é o sentimento daqueles meus comentários? Será que está mais ligado para o neutro, para o positivo, para o negativo? E os posts mais engajados. Então, quais posts da Centro-Oeste Paulista tiveram um maior número de engajamento? Esses, pessoal, são alguns dos relatórios que a gente consegue entregar para vocês, mas a gente tem muitas outras opções.
Outra métrica bacana é a parte do Analytics. O Analytics ele é muito legal justamente para um dia que está super corrido aí, que vocês precisam extrair algum dado super rápido e mandar para o seu chefe ou colocar num relatório. O Analytics é onde a gente indica também os concorrentes. Então, por exemplo, aqui no caso do meu Facebook, o que eu vou ter? Quantos fãs a minha página ganhou ou a minha página perdeu? O crescimento diário desses meus fãs. Na parte de conteúdo, quantas publicações a minha página realizou em um período que eu escolhi. Mais abaixo, qual é aquela publicação que eu mais realizo? A gente vê que nesse caso são fotos. E mais abaixo, a gente vai ter os top posts. Eu vejo que essa informação é muito bacana para vocês, pessoal. Algumas singulares elas utilizam bastante. Que chega no final do mês, vocês têm que entregar quais posts de vocês foram os melhores naquele período. Em vez de fazer isso manualmente, que às vezes vocês acabam perdendo 1 hora, 40 minutos do teu dia, em poucos cliques você já tem esse dado. Então ele sempre vai trazer os 12 melhores posts que vocês tiveram no mês, e embaixo de cada top post a gente também tem algumas informações. A gente tem também a parte dos insights. É aqui que a gente vê um pouquinho do alcance, das impressões e também algumas informações sobre o público-alvo de vocês. A gente às vezes tem uma ideia que o nosso público-alvo está focado entre 20 e 30 anos, só que às vezes não é a realidade. Então aqui ele te dá essa resposta. A gente vê que o grande público é o feminino entre 35 e 44 anos. Então, isso às vezes é muito bacana para a gente conseguir direcionar a minha publicação para aonde eu quero chegar, aonde eu preciso estreitar o meu relacionamento. No Instagram, eu também vou ter basicamente as mesmas informações. Então, dos meus seguidores, a gente vê aí que eles ganharam 23 seguidores. A parte de conteúdo, que também vai ter as publicações por dia e os top posts. Então, são informações, gente, que em poucos cliques vocês conseguem extrair. A gente tem uma coisa muito bacana também, que eu sei que a grande maioria utiliza, que é o nosso publicador. Então, imagina vocês não terem que acordar num sábado, 8 horas da manhã, para postar uma foto no Facebook. Ou tá de férias na praia, também precisa acordar cedíssimo para postar uma foto. Acabou essa preocupação de vocês. Gente, eu sei que às vezes parece propaganda da Polishop, mas não é. É a verdade. Aqui a gente consegue programar posts para Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Então, vocês já podem deixar programado um post para o mês todo. E o legal é que aqui a gente tem o nosso fluxo de trabalho, ou seja, se você tem uma equipe por trás, alguém para fazer a parte de texto, alguém para fazer a parte da arte e alguém para aprovar, vocês conseguem fazer tudo isso pelo Buzz Monitor. Então acaba sendo também muito mais prático e muito mais fácil fazer isso em uma única plataforma. A gente tem a parte do atendimento. Hoje a gente sabe que tem algumas singulares que têm apenas o Facebook, outras têm apenas o Instagram, só que não é porque você tem só o Facebook ou só o Instagram que você não pode utilizar o Buzz Monitor. Hoje não tem um mínimo de rede social para que você possa utilizar a plataforma. A gente vê, por exemplo, se você só tem o Facebook, você pode utilizar o publicador, pode utilizar o Analytics para extrair esses dados. Então, não importa quantas redes sociais vocês têm, vocês podem utilizar hoje a plataforma. E a parte de atendimento ela é muito legal porque a gente tem essa pastinha onde ele também vai te trazer alguns relatórios padrões que a plataforma já entrega. Muito fácil. E aqui é para justamente vocês verem a produtividade de vocês. Quantos comentários eu respondi no mês? Quantos comentários eu deixei de responder? Ou vamos supor que a sua singular tem um time de saque, por exemplo, 3 estagiárias. Quantos comentários cada estagiária está respondendo? E também a gente tem um gráfico muito bacana que é o tempo de resposta.
Então, vamos supor que vocês tenham que responder os comentários no Facebook em até 24 horas. Será que vocês estão respondendo dentro do prazo ou será que vocês estão fora? Ai, Tainá, mas eu não tenho isso acordado hoje. Não tem problema. Por que você não faz só para você ter um acompanhamento? E a partir desse acompanhamento, você pode melhorar alguma coisa nessa questão de atendimento ao cliente. Então, hoje nós conseguimos fazer o saque para todas essas redes sociais. E a gente tem o trigger. O trigger, pessoal, são regras automáticas. Então, hoje a gente está vivendo aí a questão da pandemia, né? Então, imagina toda vez que alguém falar que o plano de saúde está cobrando um absurdo, ou que algum cliente de vocês sofreu um assédio, sofreu um caso de preconceito, de racismo, vocês já serem alertados por e-mail. Ou seja, antes daquela bomba explodir, da crise explodir, vocês já têm conhecimento. Então, tudo isso vocês podem fazer dentro da plataforma. Tainá, pode ser alguma outra palavra-chave que para mim é importante hoje? Por exemplo, se alguma pessoa falar de sintomas ou falar que está precisando de um acompanhamento médico em casa, vocês também podem ser alertados por e-mail, tá? Para terem esse conhecimento. E a gente tem o Trends. O Trends é aquela pesquisa que a gente tem dentro da base do BuzzMonitor e é justamente para você pesquisar algum termo, alguma palavra-chave que você queira monitorar, só que você não sabe se você vai ter um retorno bacana. Então, por exemplo, se aqui eu digitar o termo coronavírus, ele vai me dar algumas informações sobre esse termo. Ou vocês também podem buscar por uma hashtag específica. Isso é muito bacana, por exemplo, se vocês querem pesquisar alguma palavra relacionada à singular de vocês, ou, por exemplo, a alguma coisa que está conectada com essa questão da pandemia. Então, aqui ele vai te trazer algumas informações sobre esse termo que você está pesquisando, sobre uma hashtag ou até uma frase, se você quiser. Então, a gente tem a evolução da palavra coronavírus. Em qual rede social está sendo mais falado isso? Tainá, eu posso usar o Trends, às vezes, para ver se eu consigo fazer uma campanha focada em uma hashtag? Com certeza, gente. Ele vai te dar em qual rede social essa hashtag está sendo mais utilizada. O gênero e o sentimento a respeito desse termo, e aqui os posts do Facebook, com algumas informações também, os posts do Instagram e os posts do Twitter. Então, pessoal, a plataforma ela vem com esse objetivo de ajudar vocês, não atrapalhar o dia a dia, mas sim ajudar para vocês conseguirem extrair métricas bacanas e que podem ser muito benéficas para o retorno de vocês. E imagina no final do mês vocês apresentarem um dashboard super completo para o gestor de vocês. Vai que até ele aumente o salário de vocês, gente. Eu acho que vale a tentativa. Então, entrem, fuçem na plataforma que realmente ela vai ajudar vocês no dia a dia. Para métricas, para insights, para a parte de atendimento, nem que seja para vocês pelo menos utilizarem o publicador para já passarem aí o final de semana, as férias de vocês mais tranquilos. Agora eu queria chamar a Amanda, da Unimed Centro-Oeste Paulista, para ela falar um pouquinho de como que a plataforma pode ajudar. Amanda, tá por aí? Oi, pessoal, vocês me ouvem? Conseguimos te ouvir. Certo. Bom, aqui na Unimed Centro-Oeste Paulista, eu que fico responsável mais por essas partes de produzir os textos de apoio e de programar as publicações e realizar elas quando ocorrem nos dias de semana. Como a Tainá falou, as publicações de feriado, de sábado, domingo, a gente usa o publicador e fica livre dessa tarefa. Realmente facilita a nossa vida e a gente também já tem o nosso cronograma definido. Então, é muito bom. Outra ferramenta do BuzzMonitor que a gente também costuma usar bastante é a parte do Analytics, tanto para Facebook quanto para Instagram.
Como ela falou, a gente coleta os dados de distribuição de reação, os top posts, e monta uma apresentação para apresentar para os diretores depois, até mesmo para eles terem uma noção do alcance, do engajamento que está sendo gerado com essas publicações que a gente realiza quase que diariamente. Quase que mensalmente também a gente investe em impulsionamentos, tanto no Facebook quanto no Instagram, e consegue obter esses dados no próprio Buzz Monitor. Então, a plataforma, ela realmente aglutina essas informações em um único lugar, de um modo muito mais didático do que se a gente fosse, por exemplo, verificar no próprio Facebook e no próprio Instagram, e já gera os gráficos, né, de uma forma bem, bem lúdica. Então, no nosso dia a dia, eu acredito que, por eu ser uma das responsáveis por essa parte, seja um grande facilitador. Muito obrigada, Amanda. Nada. Agora eu queria chamar a Thaís, da Unimed Amparo, para também falar um pouquinho. Oi, pessoal, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Bom, eu sou analista de marketing aqui na Unimed Amparo. A gente utiliza o Buzz Monitor há quase um ano, mais ou menos. Acho que, inclusive, meu primeiro contato foi com você, Tainá. O treinamento foi em outubro, mais ou menos, do ano passado. Esse treinamento aconteceu, para quem não conhece, né? Esse treinamento aconteceu online, ele durou mais ou menos umas 2 horas. E eu recebi um treinamento completo de como funciona, de como eu conseguiria aplicar os gráficos no dia a dia aqui na nossa realidade, né, da Unimed Amparo. E a partir de então, eu fui aprendendo todas as dúvidas. Eu sempre mando um e-mail, eles respondem de forma imediata. Hoje o atendimento é feito pela Bianca. Então, tudo que eu preciso, eu mando e-mail para ela, ela já me responde de imediato, a gente consegue resolver. E o que o Buzz Monitor trouxe para nós de bom é que a gente não precisa entrar no Facebook, depois entrar no Instagram, depois entrar no LinkedIn para conseguir captar os dados. A gente consegue ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo nas redes. Então, a gente consegue responder as pessoas por ali, a gente consegue programar publicações por ali, tudo através de um único canal, e isso é muito importante, porque no final do mês, quando a gente faz o fechamento e emite um relatório com os resultados positivos ou as dificuldades, os resultados negativos que a gente tem aqui, criar estratégias. Então, o Buzz Monitor mostra, permite que a gente tenha essa visão ampla e simplificada de tudo que está acontecendo, uma visão do nosso público, né? E isso é muito importante. Então, no dia a dia aqui da Unimed Amparo, o Buzz Monitor faz bastante diferença. Que bom, Thaís, ouvir isso. Com certeza é um feedback muito bacana aí. E uma coisa também que vocês precisam saber, pessoal, é que todo mês a gente tem atualizações e novidades na plataforma. Então, com certeza, se vocês precisarem de algo, ou será que é possível? A gente verifica internamente para ver se é possível implementar algo que possa ajudá-los. E agora eu queria abrir para as dúvidas, se vocês possuem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Não tenham vergonha, por favor, gente. Tainá, Oi? posso fazer pergunta? Claro, por favor. Eu sou Fabrício, sou da Unimed São Carlos, tá? Tudo bem, boa tarde, Fabrício. Recentemente a gente teve um treinamento com a Bianca e a gente está começando a usar, na verdade, a gente foi atropelado aí pela Covid, a gente não conseguiu debruçar de uma maneira correta para ver todas as funções, mas nós estamos trabalhando nisso, tá? Minha pergunta é a seguinte, eu não lembro se na época eu falei com a Bianca, mas acho que pode ser uma curiosidade dos demais parceiros aqui que estão nessa reunião. Uma vantagem nossa, e eu acho talvez uma desvantagem também, é o nome Unimed. Então, tem várias, no caso, vantagem, né? Que a gente vê várias postagens, até em redes sociais, daqui da cidade mesmo, de São Carlos, grupos fechados ou abertos, e
muitas vezes eles não colocam, por exemplo, Unimed São Carlos. Então, eles colocam só Unimed. Olha, eu fui na Unimed, fui tratado mal, fui na Unimed, fui tratado bem, enfim, né? Como que a gente pode resolver isso, se tem alguma maneira do sistema de vocês, por exemplo, indicar a localização? Eu sei que é difícil ter uma localização das pessoas, mas localização dessas páginas e pessoas para que a gente... Porque se a gente for procurar o termo Unimed, acho que é absurdo o número. Possa entender que aquela pessoa é de São Carlos, por exemplo, e ela está falando da Unimed São Carlos. Obrigado. Imagina. Bom, Carlos, hoje a localização ela se restringe ao Twitter, que hoje o Twitter é a nossa rede social mais bacana que a gente tem em relação a informações dos usuários. Então, a gente poderia trabalhar com termos associados, por exemplo, Unimed com São Carlos, ou talvez alguma rua específica aí que tenha em São Carlos, a gente poderia trabalhar dessa forma de associação. E aí, qualquer usuário no Twitter que falar esse termo associado, ele entra para você no relatório de monitoramento. Tainá, Oi. Só uma dúvida. Eu sou aqui da Unimed FESP. Eu vi agora que eu não sabia que tem o Google My Business. Quais as redes exatamente que tem? Pra gente, as redes que a gente tem, tem consumidor.gov, Reclame Aqui, eu acho que isso aí não entra. Tem LinkedIn, não sei se o LinkedIn já foi incorporado. Quais que a gente pode contar? Hoje o Twitter, Facebook, LinkedIn a gente consegue fazer o monitoramento e a parte de saque, tá? O Instagram, o Facebook, tem o e-mail também, se vocês quiserem fazer o saque pelo Buzz Monitor. O Google My Business com os locais. E também, se vocês tiverem algum site que tenha o RSS ativo, a gente consegue fazer o monitoramento. Legal, vamos saber. Uma coisa importante, Tainá, Thaís aqui da Unimed Amparo. Oi, pode falar. Que a gente não tem conta no Twitter, mas a gente consegue monitorar todas as menções feitas com o Unimed Amparo. Sim. Então, mesmo que a gente não tenha conta, todo o monitoramento diário sempre tem o Twitter linkado para a gente conseguir extrair essas informações. Exatamente, é o que a gente chama de menção espontânea, né? Que é quando o usuário não cita o arroba de vocês, mas pega por conta da Unimed Amparo, por exemplo. É isso mesmo. Mais dúvidas? Alguém? Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui o webinar. Se vocês quiserem um treinamento, um call, um overview, igual eu falei lá no começo, vocês podem encaminhar um e-mail para a gente, que aí cada CS de cada singular vai entrar em contato. E eu peço a vocês que sempre contam conosco para qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai ajudá-los. Muito obrigada a todos pela presença, por ter tirado esse tempinho aqui em participar desse webinar, e eu espero ter ajudado a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Tainá. Obrigada. Obrigada, Tainá. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.